Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 6 a partir do versículo 10. Eclesiastes capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. E do capítulo 7, do 1 ao 29. Vamos à leitura. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria. Havendo herança, é de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez assim este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso e nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retire a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosas que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem. Toma cuidado com o que você ouve, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te.
Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado aos outros. Tudo isso experimentei-o pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, investigar, buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Em conhecer que a perversidade e insensatez e loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o seu juízo. Juízo que ainda procuro, e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Muito bem. Devemos pedir sabedoria do alto. E peço a Deus que Deus abençoe a cada um, para que possamos compreender sua palavra. Nós estamos caminhando nas palavras eternas do nosso Deus e Pai. E nessa jornada, nessa caminhada dentro daquilo que é o eterno, que é a palavra de Deus, nós estamos falando com Salomão, o sábio, o pregador, o rei de Jerusalém. O Senhor Jesus falou sobre Salomão. O Senhor e Salvador falou sobre ele. No capítulo 5, Salomão observou a religião. E o que é a religião de tolo, como ele disse? Religião de tolo é quando você fala e não faz. É quando você faz voto diante de Deus e não os cumpre. É quando a sua vida espiritual ela é mais firmada sobre sonhos do que realidades. É quando você ainda não compreendeu a graça como relacionamento com Deus, mas não no lugar do sacrifício. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia e me segue. A graça é a maneira, é o meio pelo qual nós somos salvos. E é por esse meio que nós nos relacionamos com o Pai. Graça, não mérito, não negócio. Vida espiritual não é uma vida de sonhos. Aquilo que você idealizou, aquilo que você então achava que ia acontecer, que você ia para a religião e tudo ia dar certo na sua vida. Então se você fizesse a pergunta, e aí, melhorou? Você poderia dizer assim, não, piorou. Então bem-vindo à realidade. O apóstolo Paulo nos ensinou e nos ensina que não é mudando situações da nossa vida que as coisas vão melhorar. Não. Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Então não é mudando a situação da sua vida que as coisas vão melhorar. Não. É mudando, é transformando quem você é. E você é um filho de Deus.
O Salomão falou sobre o mamon, o dinheiro, a partir do versículo 8 do capítulo 5. Nos esclareceu coisas óbvias. Tudo que você ajunta nesse mundo, você não leva. Você não leva o seu carro, você não leva nenhuma condução sua, você não leva a sua casa, você não leva seu dinheiro, porque você não é o faraó. O Salomão deu um conselho: viva a sua vida. Vença o espírito de posse. Isso é meu. Isso aqui é meu. A igreja de Jerusalém, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ninguém considerava nada seu. Isso é capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, se eu não estou enganado, versículo 32. Nesse espírito de posse, Nabote morreu. Muitos homens já morreram. E muitos vão continuar morrendo. E como você vence o mamon? O mamon faz com que você o deseje, o obedeça, porque ele é um ídolo. Ou você ama o mamon, ou ama Cristo. Você vai precisar tomar uma decisão na sua vida. Quem é o seu Deus? Jesus diz que você não pode amar os dois. Isso é Mateus 6:24. E como você vence o mamon? Você vence o mamon satisfazendo a sua alma. Sua alma nunca será satisfeita das coisas deste mundo. Você pode ter, fazer, mas nunca você vai estar contente. Sua alma só pode ser satisfeita a partir do eterno, do ser. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí você vai poder vencer o mamon. Esse Deus que te escraviza mês após mês. Para que você possa ser liberto dele e servir a Cristo. Agora, nós lemos o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, e todo o capítulo 7. Aí quando você faz essa leitura, parece que você está lendo o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios, perdão. Parece que o Salomão está falando aqui, igualzinho o livro de Provérbios. Ele fala uma coisa, fala outra coisa, e aquilo vai começando a ficar confuso na nossa cabeça. E aí você não sabe por onde que você vai tomar o caminho. Mas eu espero em Deus que eu tenha sabedoria o suficiente para lidar com essa passagem da Bíblia. E espero que esteja começando pelo caminho correto. E o caminho correto que Deus me colocou no coração foi o versículo 29 do capítulo 7. Foi o versículo 29. Então você começa por aí. Terminou o capítulo, então nós vamos começar por aí. E aí a palavra de Deus diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Pois é. Eu creio que o melhor caminho, a melhor maneira de seguir a Deus é propor este versículo ao nosso coração. Deus
fez o homem as coisas retas. O caminho de Deus é reto. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ler lá que quando Deus está contemplando a sua criação, Deus vê que tudo o que Ele fez é o quê? Bom. Deus fez as coisas retas. Deus fez tudo para depois criar a primícia da sua criação, o homem. E dizer para ele, olha, de todas as coisas você vai dominar sobre os animais, e de todas as coisas aqui você pode usufruir, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela, se um dia você comer, morrerá. Deus fez as coisas retas. Deus não errou. E o Salomão está falando tudo isso ao nosso coração e dizendo assim, Deus fez o que é certo, Deus fez o reto, mas por que então a nossa vida ficou tão confusa? Sabe por quê? Porque nós nos metemos em muitas astúcias. É nós, irmão. Deus fez as coisas perfeitas, retas. O problema não está em Deus. Salomão está dizendo assim, de tudo isso que eu estou falando, o problema não é Deus. O problema somos nós. Deus fez as coisas retas. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salmo 18. Abre a sua Bíblia no Salmo 18 e versículo 30. Salmo 18, versículo 30. E Deus contemplava a criação e dizia, olha, é bom. O que está sendo feito é bom. Não tem nada ruim aí. E Salomão, de tudo isso que eu já falei, de tudo isso que nós estamos conversando, de tudo isso que nós estamos expondo, uma coisa que eu quero que fique dentro do nosso coração é que Deus fez tudo reto. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Não há falhas no caminho de Deus. A salvação de Deus é perfeita, diz o livro de Hebreus. O caminho de Deus é reto. Versículo 30. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito, meus irmãos. E Deus fez as coisas retas. Aí de vez em quando na nossa vida dá uma impressão que Deus está errando conosco. E que Deus não está sabendo fazer as coisas conforme as questões da nossa vida. Mas o grande problema de Salomão, de você não entender todas as coisas, é porque falta na sua vida intimidade com Deus. Você precisa ser íntimo de Deus. E ser íntimo de Deus é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus é perfeito. Mas o homem caiu nas astúcias dele mesmo. O homem planejou. O homem, ele estava lá dentro da sua mente, o seu próprio caminho. O homem achou que ele poderia se virar e viver sem Deus. Que ele poderia tirar Deus da jogada e ficar lá, numa boa. E não foi isso que aconteceu. Livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14.
versículo 12. O homem entrou nos seus próprios planos, o homem entrou no seu próprio caminho, e aí o Salomão diz que ele se meteu em muitas astúcias. Capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito. Parecia tão direito, parecia tão reto, parecia tão fácil, parecia ser tão atrativo, aquele caminho que conduziu o coração da Eva e do Adão ao pecado. Parece ser tão atrativo os caminhos que não se encontram em Deus. Parecem ser tão cobiçosos, atraentes, chamativos, desejáveis, como diz o livro de Gênesis. A Eva olhou e viu que aquilo era desejável. Há um caminho, e talvez esse caminho são o que muitos estão trilhando. Há um caminho que parece direito. Versículo 12. Mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece que vai dar tudo certo. Mas não é assim que é o desfecho das coisas. Parece que está dando tudo certo na sua vida. Quando você não está trilhando os caminhos de Deus, parece que as coisas até melhoraram, né? Quando a pessoa deixa de servir a Deus, parece que as coisas melhoram. Ele não fica mais doente, ele tem ânimo para sair de casa, ele tem ânimo para trabalhar, ele tem ânimo para um monte de coisa. Ele tem dinheiro para gastar. Pode perceber, irmão. Mas o Salomão, ele avisou. Os homens se meteram nas suas astúcias, nos seus planos, nos seus caminhos, e o cabo deles é a morte. Eclesiastes, capítulo 6. E o que Salomão está propondo? E nós poderíamos tomar o nosso coração, o versículo lá do livro de Apocalipse, aonde ele diz que você deveria retornar, voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu, aonde você parou. Volte ao primeiro amor da sua vida com Cristo, com a palavra de Deus, com os caminhos eternos. Versículo 10, 11 e 12. Mas o Salomão nos propõe um outro caminho, mostrando para o homem, mostrando para nós quem nós somos. E aí ele diz no versículo 10, a tudo quanto há de vir, já se deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte que ele. Certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, aos quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O Salomão, ele vai trazer ao coração do homem o seguinte: e sabe-se o que é o homem. O que é o homem, meus irmãos? É uma sombra, ele já diz. É uma névoa de nada. E tudo passa. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes, versículo 20. Olha só. Capítulo 3, versículo 20. O que é o homem?
Quem pode declarar ao homem o que ele deve fazer durante os poucos dias da sua vida, que passam como uma sombra, como uma vaidade? Capítulo 3, versículo 20. E o que é o homem? Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. E aí o Salomão está dizendo para o homem assim: nesse caminho que você está tentando seguir e andar, nessa pretensão de tipo de vida que você quer viver, longe dos caminhos do Senhor, porque Ele fez o homem reto, mas o homem se desviou dos seus caminhos, o homem saiu do caminho reto e andou pelos seus próprios caminhos de astúcia. E aí o Salomão chama a atenção e ele diz assim: o que é o homem? Ele é um pó da terra. Ele não é nada. O salmista diz que os homens são frágeis. O Salmo de Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias. E poucos dias de Salomão. O Salomão está dizendo para os homens assim, para nós, meus irmãos, que nesse caminho, nessas astúcias, nessa caminhada que um dia nós decidimos andar, nós nos esquecemos de quem nós somos, o pó da terra. Quando o filho saiu da casa do pai e foi agregado àquele cidadão daquela terra, ele precisou quase chegar ao pó para voltar para a casa do pai. Nós somos o pó da terra. Nós não sabemos das coisas. Você não sabe. Eu não sei. Um dia um discípulo disse assim para Jesus: nós não sabemos o caminho, mestre. E Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho não é você que escolhe. Não somos nós que direcionamos as coisas. Nós somos o pó da terra. Romanos capítulo 9. E como Salomão, ele vai dizer, como nós vamos lidar com a nossa pequenez, com um Deus tão grandioso como esse. Romanos capítulo 9. Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Salomão está tentando falar para nós. Deus, ele é grandioso. Deus é grandioso. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar: a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso de honra e outro para desonra? Quem é você para discutir com Deus, se você sabe o caminho melhor do que Deus? Quem somos nós para dar conselhos para Deus?
Quem somos nós para dizer para Deus o que é melhor para nós ou não? Então o Salomão está dizendo assim, nesse caminho de astúcia dos homens, eles estão tentando dizer para Deus qual é o caminho melhor para eles poderem seguir. Pois é. Eclesiastes capítulo 6. Nessas muitas astúcias o homem foi vivendo. Então primeiro Salomão disse, você sabe quem você é, meu filho? Você quer dizer para mim que você é que é o próprio conselheiro da sua vida? Que você é quem decide, quem resolve? E você é capaz de dizer para Deus por que Deus fez isso ou aquilo? Então o que Salomão está tentando vencer em nós? A pretensão de nós acharmos que somos suficientemente sábios para guiar nossa própria vida. Do capítulo 7 de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 4, Salomão vai nos dizer que neste caminho de astúcia, o homem começou a viver como se nunca fosse morrer. Versículo 1 do capítulo 7. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Essa semana eu fui num velório. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho de cada velório que eu vou? É que as pessoas não aprendem nada. Eles não conseguem aprender nada. Pode ver o caixão, que não tem gaveta, que não leva nada, que a morte vai chegar. Mas a gente não aprende. Então as pessoas estão vivendo como se nunca fossem morrer. No tempo de Noé, quando ele começou a construir aquele navio, aquela arca, as pessoas achavam que o dilúvio, a morte, jamais chegaria na porta deles. Pois chegou. E Salomão está dizendo para os homens que andaram nas suas astúcias, se meteram no meio dos seus muitos caminhos, dos seus muitas decisões erradas, a morte vai vir. Então quando você for no velório, considera. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Você sempre acha que vai ser só festa? O Salomão já avisou, irmão. Tem dia de choro, viu? Vai chegar o dia de chorar. Poxa vida, parece que o pastor está meio pessimista com a gente aí. Não, não, irmão. Isso aqui é realidade. As pessoas estão vivendo como se não fossem morrer e chegar diante de Cristo. Jeremias capítulo 8. As pessoas estão vivendo como se eles não fossem um dia chegar diante do tribunal de Cristo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:10. Jeremias capítulo 8. Eles estão vivendo de maneira dissoluta.
a maneira da pretensão da vida deles, fazem o que querem, tomam as suas escolhas e caminhos, fazem o que dá na telha. Jeremias capítulo 8 e versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Está passando o tempo e as almas não estão tomando aquela decisão que deveriam já ter tomado de servir a Deus. Passou a cega, acabou o verão, e as pessoas estão como? Estão sem salvação. Porque elas estão achando que não vão chegar no dia do juízo. Elas estão achando, como no tempo de Amós, pregando ao reino do norte, que o mal não chegaria. Que o dia do juízo de Deus não chegaria. Pois o dia chegou, irmão. Jesus, ele diz que os homens no tempo do dilúvio faziam festa, casamento, banqueteavam, até que foram surpreendidos. Salomão está dizendo, os homens entraram nesse caminho de astúcia, achando que nunca vão um dia chegar diante de Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você acha que nunca você vai chegar diante de Deus? Vai chegar esse dia, irmão, que todos nós vamos comparecer diante o tribunal de Cristo. Eclesiastes, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez assim, este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No tempo de Salomão e no nosso tempo, as almas estão vivendo como se fosse fast food. Como se vida cristã fosse um self-service. Como se servir a Deus fosse as coisas prontinhas, quentinhas, chegando na sua casa. E aí o Salomão disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam aprender a dar tempo ao tempo. Versículo 8 do capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Pois é, irmãos. Melhor é ter paciência. Melhor é você dar tempo para as coisas. Quando a gente diz para as pessoas assim, que o tempo é algo precioso e trata muitas coisas na nossa vida, isso não é uma mentira. Estão lembrado que nós já lemos na palavra de Deus que é um tempo de odiar?
mas há um tempo também de amar. Há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Melhor é você dar um tempo de todas as coisas na sua vida. E você começar a analisar o fim das coisas. Dê um tempo. A palavra de Deus diz que tem um tempo determinado para tudo. Tem um tempo para todas as coisas. Por isso que quando estiver bem, fica contente. Quando estiver ruim, considera. Pensa. As coisas não funcionam da maneira como cada um de nós queríamos. As coisas funcionam do jeito de Deus. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, achando que as coisas se resolvem à sua maneira, e não o tempo de Deus. Melhor é ver o fim de todas as coisas. Então, lembrado que ele já falou que é melhor você ter um bom nome, mas você vai ter um bom nome até quando? Até quando Alexandre o Latueiro teve um bom nome? Até quando Demas teve um bom nome? E eu espero que cada um de vocês viva muito e conservem o seu bom nome diante de Deus. Capítulo 7, versículo 16 e 17. Salomão ele diz: nas muitas astúcias os homens se tornaram extremos. Extremos para fazer o quê? Versículo 16. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. E aí você então, o que você vai tirar disso? O que Salomão está falando para nós? Que dentro das nossas astúcias, nós corremos um risco sério, sempre de andar pelos extremos da vida. Você se tornar demasiadamente justo como um fariseu religioso, ou você se tornar perverso demais como um Barrabás. Os caminhos de astúcia nos levam a esses corredores, irmãos, a esses labirintos. O labirinto do meu excesso. O labirinto do meu excesso, tanto de bondade, quanto de perversidade. O excesso da minha justiça, a tal ponto de eu começar a chegar a qualificar as pessoas perto de mim. Ou ao ponto de perversidade, a fazer como diz o livro de Provérbios, me aliar com aqueles que se preparam para roubar a bolsa e derramar sangue inocente. Qual é o conselho de Salomão aí, irmão?
versículo 18. Bom é que retenhas isto. Também daquilo não retires a tua mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Ou seja, Jesus posou em casa de pessoas injustas. Jesus se relacionou com ladrões. Jesus teve contato com mulheres meretrizes. Mas aquele que teme a Deus, ele sai o quê? Ileso. Porque ele não anda pelo seu próprio caminho. Ele anda pelo caminho reto. Jesus, ao posar na casa de Zaqueu, não se tornou um cobrador de impostos. Jesus, ao conversar com a mulher no poço de Jacó, não se prostituiu. Jesus, ao se assentar na casa de Levi, com todos os cobradores de impostos, também não se corrompeu com o suborno. Quem teme a Deus sai ileso, anda por um caminho reto. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. O apóstolo Paulo, em poucas palavras também, ele diz que ele se fez sábio para ganhar o sábio. E também de tolo, para ganhar os tolos. Mateus capítulo 21, versículo 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quem teme a Deus não vai andar em caminhos extremos, mas vai andar num caminho reto e sair ileso. Eclesiastes capítulo 7. E Salomão nos lembra de outra coisa. Versículo 20 do capítulo 7. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Cuidado com caminhos de astúcia. Versículo 28, parte A. Juízo que ainda procuro, e não achei. Salomão está fazendo as suas considerações.
comparando uma coisa com a outra. Versículo 27 a respeito de formar um juízo. Mas aí o versículo 28 ele diz, juízo que ainda procuro e não achei. Ele olhou no meio dos homens, entre 1000 homens, achou um. Aí você pode dizer, quem é esse um? Pode ser ele mesmo. Entre as mulheres, nenhuma. Que coisa! Se formos tratar por uma questão messiânica, é claro que ele está falando de Cristo. Porque se ele mesmo declarou que não há nenhum homem sobre a terra que não peque. E o que ele achou? Ele achou pessoas que o feriram. Versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. Dentro da nossa vida, dos nossos caminhos que nós vamos andar pela nossa astúcia, você vai encontrar pessoas que vão te ferir muito. Não vai ser pouco. Caminhos de astúcia, você não vai encontrar amores e flores. Achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Nesses caminhos você não vai encontrar amores e flores. Então considera o caminho. Volta. Reflita. Quem eu sou? Como eu estou vivendo? Como a minha vida espiritual está sendo regida? Que caminhos de extremidade eu tenho tomado? Quais são as pretensões que eu tenho? Desses caminhos de astúcias que eu tenho seguido? Aonde isso vai me levar? A palavra de Deus já nos disse. Versículo 24 e 25. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, investigar, buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, em conhecer que há perversidade e insensatez e loucura. E aí o Salomão diz assim, sábio. Sabe quem é sábio? Sábio é quem entende. Entende o quê? Que Deus está certo. Sabe qual é a conclusão do Salomão? Sabe quem é sábio? Sábio é aquele que chega na conclusão exata. Deus está certo. Apesar, eu não consigo ajuntar o quebra-cabeça da minha vida, mas eu sei de uma coisa, Deus está certo. Isso é sabedoria. Deus está certo. Deus fez o homem reto. Livro de Provérbios, capítulo 9. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Provérbios 9.
versículo 10. Conselho de Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Entenda então que Deus está certo. Mesmo que você não compreenda, não entenda, na sua conta matemática as coisas não batam, não fecha a sua conta humana, Deus está certo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 25. Já estamos quase terminando. Versículo 14 do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, intimidade, temor do Senhor. Esse é o caminho, irmãos. O caminho não é o caminho de astúcia, mas é o caminho do temor, da intimidade. Gênesis capítulo 5. O capítulo da morte. Gênesis capítulo 5. Vamos aproveitar esse momento, porque outro desse não tem mais. Versículo 21. Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Versículo 22. Andou Enoque com Deus. Você acredita que Enoque sabia tudo, entendia tudo? Não, irmão. Mas uma coisa que Enoque sabia era o seguinte: Deus está certo. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o caminho. Andar com Deus. Deus está certo. Abra sua Bíblia para encerrarmos a nossa leitura. 2 Timóteo capítulo 1. E aí quando você canta, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos, os dias vêm. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das santas palavras que de mim ouviste com fé e com amor
que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu não sei se é áureo ou mal, mas eu sei de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. Não viva a sua vida como se você não tivesse um dia que está diante de Deus. Como um insensato, um louco. Lembra daquela palavrinha que Jesus disse para o homem? Louco, hoje pedirão a sua alma. Hoje. Hoje Salomão nos chamou a ver a pretensão dos nossos caminhos. Que caminhos são estes? Caminhos sem Deus? Caminhos de loucura. Enoque andou com Deus.